Paz de Alcha a todos os irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo dos 9 dons do Espírito. Primeiramente vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Al diz, Yahshua é anátema. E ninguém pode dizer, Yahshua é o Mestre, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Yahweh é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Altíssimo que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, o Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Hoje nós vamos ver o dom de milagres. O que é o dom de milagres? É o poder do Altíssimo de intervir em determinadas situações em relação à natureza, à saúde e à vida no geral. São fenômenos sobrenaturais realizados por Yahweh, com a finalidade de que os homens reconheçam a sua glória, o seu poder e se convertam. Através do dom de milagres, o homem tem uma experiência concreta com o amor e poder de Yahweh. O dom de milagres é a ação do Espírito puro do Altíssimo, que age para o bem de alguém, modifica o curso normal da natureza. O milagre é uma intervenção clara, sensível do Altíssimo. Diferença entre milagre e cura. A cura é quando o Altíssimo acelera o processo de cura que se podia conseguir através de meios naturais, como cirurgia ou remédios. O milagre é quando se trata de uma cura que nenhuma ciência médica poderia realizar e que o Altíssimo realiza. Os milagres ou intervenção de algo, diretamente dele. Na natureza do homem ou na ordem da criação, os milagres provêm do poder do Altíssimo, agindo na vida dos homens, levando-os a uma fé sempre mais crescente. Algumas passagens do Antigo Testamento que mostram milagres. Vamos ver? Aqui em Êxodo 14, do versículo 15 ao 26, fala da abertura do Mar Vermelho. Vamos ler um pouquinho? Então disse Yahweh a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fendendo-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Yahweh, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E o anjo do Altíssimo, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Yahweh fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco,
e as águas lhe foram como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavaleiros de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Iau, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque Iau por eles peleja contra os egípcios. E disse o Iau a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Aleluia. Aqui vemos claramente o poder do Altíssimo através do dom de milagre, né? Ele usou Moisés para isso, com o cajado, com sua mão, e o mar se abriu. E aqui, em prol dos filhos do Altíssimo, é assim que o dom de milagres é usado. O dom é de Iau, o poder é de Iau, mas ele usa a quem ele quiser para manifestar o poder e o cuidado dele. Aleluia. Também vemos outros exemplos em Números, capítulo 17, do versículo 1 ao 13. A vara de Arão floresce. Vamos ler? Então falou Iau a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara, para cada casa paterna, e todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuraram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, para cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e a vara de Arão estava entre as suas varas. A Moisés pôs estas varas para perante o Iau, na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produziria flores, e brotara renovos e dera amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Altíssimo, Iau, a todos os filhos de Israel. E eles ouviram, e tomaram cada um a sua vara. Então Iau disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim, como lhe ordenara Iau. Assim fez também. Fez então, falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis aqui nós expiramos, nós pereceremos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo de Iau morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Aqui mostra claramente, né, o milagre que o Criador fez, um pedaço de madeira, né? O Criador fez florescer algo impossível, naturalmente, pela questão da natureza. Uma madeira, um galho de árvore só pode florescer se ele tiver plantado na terra, né? Dá frutos, no caso, flores e frutos. Então aqui o Pai mostrou com clareza o poder dele, né, através dessa passagem de Números 17, do versículo 1 ao 13. Também podemos ver outro exemplo no livro de Josué, do capítulo 3, do versículo 14 ao 17, a travessia do rio Jordão. Vamos ler? E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que está na banda de Sartã,
e as que desciam do mar das Campinas, que é o mar salgado, falavam de todo e separaram-se então. Passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do dial pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Aleluia! Mais uma demonstração do poder do milagre. Louvado seja Yahweh. Também, em 1 Reis, do versículo 17, do capítulo 8 ao 16. A viúva de Sarepta, multiplicação do azeite e da farinha. Vamos ler? Então veio a ele a palavra de Yahweh, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão da tua mão. Porém ela disse: Vive o Yahweh, teu Criador, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias, Alial, lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz Yahweh, Criador de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que Yahweh dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Alial. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra de Yahweh, que falara pelo ministério de Alial. Louvado seja Yahweh. Aqui o Altíssimo fez multiplicar o alimento na vasilha da viúva, por conta da obediência que ela teve, da palavra que o profeta Alial, Elias, profetizou. Louvado seja Yahweh. Esses foram alguns exemplos, de dom de milagres no Velho Testamento. Vamos ver alguns exemplos também no Novo Testamento agora. Vamos ver em Lucas capítulo 13, do versículo 10 ao 12, a cura da mulher encurvada. Vamos ler? E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Yahshua, chamou a si e disse: Mulher, está livre da enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava ao Altíssimo. Louvado seja Yahweh. Aqui a cura de um mal que não tinha mais cura, de uma enfermidade, através das mãos de Yahshua Mashiach. Louvado seja Yahweh. Também vemos outro exemplo no Lucas também, capítulo 18, do versículo 35 ao 43, a cura do cego de Jericó. Vamos ler? E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram-lhe que Yahshua o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Yahshua, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Yahshua parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Mestre, que eu veja. E Yahshua lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu
e seguia-o glorificando a Iau, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Iau. Louvado, engrandecido seja o nome de Iau. E o nome de Yahshua Mashiach. Podemos ver outro exemplo também em Mateus, no capítulo 9, do versículo 1 ao 9. Vamos ver? Nessa passagem, podemos ver a cura de um paralítico em Cafarnaum. Vamos ler. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Yahshua, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Yahshua, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico: Perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Altíssimo tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama, vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa, e a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou ao Altíssimo, que dera tal poder aos homens. Aleluia, louvado seja Yahweh. Aqui podemos ver mais um milagre, dom do Altíssimo, dom de maravilhas. Vamos ler mais uma passagem em Mateus, capítulo 15, do versículo 29 ao 31. Aleijados, coxos, cegos eram curados. Aleluia. Vamos ler. Partindo Yahshua dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Yahshua, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificavam a Yahweh de Israel, através dos milagres que Yahshua fazia. Dons de maravilhas, milagres que ao olho humano é impossível, ao homem falho é impossível, somos falhos, mas a palavra diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover montanhas. Então, o dom, o Altíssimo, o Espírito do Altíssimo, dá conforme Ele quer. Mas para o nosso dom fluir, para ser feito, para a gente agir com o dom, usar ele da melhor maneira possível, para que benefício dos irmãos e nosso benefício, temos que ter fé e principalmente temor e obediência. Temos que estar em obediência às Escrituras Sagradas. Louvado seja Yahweh. Esses aqui são algumas passagens, outras passagens que eu não li, mas vou falar aqui para os irmãos conferirem depois nas Escrituras. Outras passagens. Também em Lucas, capítulo 4, do versículo 38 ao 39, vemos a cura da sogra de Pedro. Em Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11, pescaram peixes que enchiam os barcos. Em Lucas, capítulo 5, do versículo 12 ao 13, a cura de um leproso. Em Lucas, capítulo 5, do versículo 19 ao 26, cura de um paralítico descido pelo telhado. E em Mateus, Matitial, do capítulo 9, do versículo 27 ao 32, cura de 2 cegos e um mudo. Aqui são só alguns exemplos, que podemos ler nas Escrituras de dons de milagres que o Altíssimo fez através de Yahshua, através dos apóstolos. Também tem outras passagens. Em Mateus capítulo 17, do versículo 24 a 27, tirou uma moeda da boca de um peixe. E Yahshua fez esse milagre, Em Matitial, Mateus capítulo 15, do 32 ao 38, a multiplicação dos peixes e dos pães. Em Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41, Yahshua acalma a tempestade. E em Lucas capítulo 7, do versículo 1 ao 17, Yahshua revive o filho da viúva. Essas são apenas algumas passagens sobre vários tipos de milagres que foram feitos para mostrar o poder de Yahweh. Precisamos acreditar neste dom e no poder do Altíssimo para o bem da igreja.
que possamos ter fé ao ponto de mover montanhas. Assim seja, que eu abençoe todos os irmãos. Paz de Auxa.